My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, it's such a privilege for me to be here with you. é um grande privilégio estar aqui com vocês. I am so thankful to God for every opportunity that He gives me to be able to share His word with Eu others. sempre agradeço a Deus por esse maravilhoso privilégio que tenho de compartilhar a palavra convosco. And I'm thankful that the Holy Spirit inspired you to be here. E agradeço porque o Espírito de Deus nos inspirou para que vocês estivessem aqui conosco. I'm thankful for those who are watching, Eu agradeço também àqueles que estão nos assistindo. because I know that today we have an opportunity to dig deeper into God's word. É porque a cada oportunidade que temos, nós nos aprofundamos mais na palavra de Deus. For 100 years, Por 100 anos, our church has had a message, a nossa igreja tem uma mensagem. but sometimes Mas algumas vezes, we have had to suffer because of this message. nós temos que passar por algum sofrimento em razão dessa mensagem. Much of the history of our church is a history in prison. A boa parte da nossa história como igreja está relacionada à prisão. Many of the founders of our church Muitos dos nossos pioneiros gave their lives for what they believed. renderam a vida por aquilo que criam. It is difficult for us to understand today what this means. E isto é bastante difícil para que nós compreendamos o que isto significa. We have freedoms today. Nós temos a liberdade. We have technologies today Hoje nós temos a tecnologia that allow us to share the gospel freely, openly, and everywhere. que nos permite propagar o evangelho em todos os lugares. During COVID, Durante a Covid, many churches suffered. muitas igrejas sofreram. Ours did not. A nossa não. We are primed for suffering. Nós tivemos o privilégio. Our church, we are ready to suffer. Nossa igreja estava pronta para sofrer. COVID came, A Covid veio they said, you can't preach, e disseram, vocês não podem pregar, you can't teach, vocês não podem ensinar, you can't go to church. vocês não podem ir à igreja. I said, good for you. Muito bom. We live streamed everywhere. E nós compartilhamos a palavra pela mídia. Many churches lost members during COVID. Muitas igrejas perderam membros durante a Covid. Do you know that during COVID, our church increased in membership? Vocês sabiam que durante a Covid a nossa igreja cresceu? Increased. Cresceu em número. Churches lost money. Igrejas perderam dinheiro. Our church Nossa igreja, financially advanced. mas financeiramente avançou. Why? Por quê? Because our church is not based on prosperity. Porque a nossa igreja não é baseada em prosperidade. Our church A is nossa igreja based on God's word. Tem a sua base na palavra de Deus. Satan has tried very often to hide this light. E muitas vezes Satanás tem tentado ocultar essa luz. But God's people are described as being unable to be hidden. E a palavra de Deus diz que o povo de Deus é um povo que é incapaz de ser ocultado. In Matthew chapter 5 and verse 14, Em Mateus capítulo 5, versículo 14, it says, "Ye are the light of the world. diz, vós sois a luz do mundo. A city that is set on a hill cannot be hid. Uma cidade edificada sobre um monte que não se pode esconder. No matter how much Satan has tried to stop the truth, Não importa o quanto Satanás tem tentado esconder a verdade. the history of our church is that our God is stronger. A história da nossa igreja é de um Deus que é mais forte. Stronger. Mais forte. This light cannot be hidden. E essa luz não pode ser ocultada. During the communist time, Durante o tempo da era comunista, it was very hard for anybody to get a car. era muito difícil uma pessoa ter um carro. There were not many cars Não havia muitos carros in these countries, nesses países. and if you received one, was a big deal. Se você tivesse um, era algo muito grande. One young brother from the church in Romania, E um jovem da nossa igreja na Romênia, he was praying. ele estava orando, He said, God, ele disse, Deus, give me a car. dá-me um carro. I want to start a business. I want to start a business. Eu quero iniciar um negócio. And I need a car. E eu preciso de um carro.
I'm going to go to Yugoslavia, E eu vou à Iugoslávia buy things, comprar coisas and bring them to Romania for my business. e eu vou trazer para a Romênia para negociar. Lord, help me, I need a car. Oh, Senhor, ajuda-me a ter um carro. And then he said, E ele disse: Lord, Senhor, if you give me this car, se o Senhor me der esse carro, I will bring every month eu vou trazer todos os meses, 100 pieces of literature eu vou trazer uma centena de literatura to Romania. para a Romênia. I will smuggle this. E eu vou fazer o contrabando dessas literaturas. Bibles, Bíblias, Sabbath school lessons, lições da escola sabatina, spirit of prophecy. espírito de profecia. He said, Lord, if you give me a car, Senhor, se tu me das um carro, se tu me deres um carro, 100 I will bring into Romania every month. eu vou trazer todos os meses para a Romênia. And you know what happened? E sabem o que aconteceu? You know what happened? Sabem o que aconteceu? He got a car. Ele recebeu um carro. He got a car. Sim, ele recebeu. Now, in the history of our church, Yugoslavia is a special country. E na história da nossa igreja, a Iugoslávia é um país especial. Not because my family is Não é Yugoslavian. porque a minha família é da Iugoslávia, But it's a special country. mas é um país em especial. Do you know why? Sabem por quê? Yugoslavia was a communist country, A Iugoslávia era um país comunista, but was not behind the Iron Curtain. mas não estava atrás da cortina de ferro. The dictator of Yugoslavia O ditador da Iugoslávia, was not friends with Stalin. ele não era amigo de Stalin. And so Yugoslavia became a kind of in-between country. E a Iugoslávia ficou ali no meio desse problema todo, né? They had communist persecution, Tinham a perseguição comunista, but not so bad. mas não era tão terrível. And the brethren from the General Conference could go there. E os irmãos da Conferência Geral podiam visitar a Iugoslávia. So they would send the material to Yugoslavia, Portanto, enviavam materiais para a Iugoslávia, and because the Yugoslavians were also communist, mas porque a Iugoslávia também era um país comunista, they could travel to those countries. também podiam viajar a outros países comunistas. Romania, Romênia, Bulgária, Bulgária, Hungary, Hungria, and those countries there. esses outros países. They were sustained because of the brethren in Yugoslavia. E foram sustentados graças aos irmãos da Iugoslávia. So this young man got a car. Então esse jovem ganhou o seu carro, recebeu o seu carro. And he would get a little letter, E ele pegou a little paper. um pedaço de papel It would appear on his door e apareceu na sua porta in the night. durante a noite. He didn't know who brought him this paper. Ele não sabia quem havia deixado aquele pedaço de papel na porta dele, na casa And dele. it would tell him when he goes to Yugoslavia E dizia para ele que ele devia ir à Iugoslávia to go to this place, para ir a tal lugar and he would find there a box. e encontrar uma caixa. He didn't know who put it there. E ele não sabia quem havia deixado aquele pedaço de papel na porta. He would take it. Ele pegou o pedaço de papel, He would put those things around his car aí ele pegou aquela caixa e colocou em algum lugar de seu carro with the things from his business, e with the com commercial as coisas things, que ele havia comprado para negociar and he would put in some field in Romania. e levou para algum lugar na Romênia. He didn't know who got it. Ele não sabe quem pegou aquilo, Was for his protection mas para a sua proteção, and the protection of those para a people. proteção dele e das outras pessoas, ninguém se conhecia. And he did this. E ele fez isso. 1 year, 1 ano, 2 years, 2 anos, 3 years. 3 anos, He was bringing all the time. ele estava sempre trazendo. His car broke. E então o seu carro quebrou. The car broke after he got the letter. E o carro quebrou justamente depois de ele ter pego aquela carta. In those countries, to fix your car, you didn't do the same day. E naquela época, para arrumar o carro, não dava para arrumar no mesmo dia. You wait many months Esperava-se por muitos meses to fix your car. para arrumar o carro. But he Consertar has o a carro. problem. Mas ele tinha um problema. If he doesn't pick the package, Porque se ele não pegasse o pacote, then
the brethren will think that he was taken by the secret police. E os irmãos pensaram, agora eles vão ser apanhados pela polícia secreta. And they won't trust him anymore. E não iriam mais confiar nele. And he made a vow with God. E ele tinha um voto com Deus. What to do? O que fazer agora? I will go. Eu vou. So he got on the train Então ele entrou, tomou o trem and he went to Yugoslavia on the train. e foi para a Iugoslávia de trem. And he got the package, E foi lá e pegou o pacote, he put in a suitcase, colocou numa mala and he got back on the train. e voltou para o trem. Right? He said, I'm going to go to jail. E ele pensava, vou para a cadeia. I am a dead man walking. Eu sou um homem que é um morto vivo aqui. But I made a vow. Mas eu fiz um voto. When he came to the border, E quando ele chegou na fronteira, the first border, na primeira fronteira, the Yugoslavian border, tinha a fronteira da Iugoslávia. they didn't check very much because Não, he's going. eles não olhavam muito, porque ele estava saindo do país. Now he came to the Romanian border. Então agora chegou na divisa da Romênia. And the officers are checking. E os oficiais ali da aduana ficaram fiscalizando. One is on one side, the other Estava de um officer lado on the other side. e havia um outro oficial de outro lado. And the officer came to him. E um deles foi até Give me your documents. e pediu, right. entrega-me os seus documentos. And then he said, oh, you are a businessman. Ah, você é um homem de negócios, um negociante. What do you have there? O que você tem aí? The man closed his eyes Então ele fechou os olhos and he said, e ele disse, I have 100 Bibles. ele disse, eu tenho 100 Bíblias. The officer looked at him. Então o homem olhou para ele, You are a comedian. você é um comediante. And he left Comediante. him. Não acreditaram nele. And he left him. Então deixaram que ele passasse. Who did this? Quem fez isso? Who did this? Quem fez? God did this. Deus fez isso por ele. Our church Nossa igreja has been shining a light from the darkest places. tem brilhado nos lugares mais escuros. My father-in-law Meu pai, meu sogro, grew up in a communist country. também cresceu num país comunista. When he was 18 years old, Quando ele tinha 18 anos de idade, he went to prison ele foi para a prisão, for the faith. em razão da fé. He was not a criminal. Ele não era um criminoso. He never broke a law in his life. Ele não transgredia a lei na sua vida. Em sua vida ele nunca havia transgredido a lei. But because he refused to join the Communist Party, Mas porque ele se recusou a se unir ao Partido Comunista, he would stay firm to his principles. He would stay firm to his principles. porque ele quis manter-se firme nos princípios. At 18 years of age, Aos 18 anos de idade, they sent him to prison. então o enviaram para a prisão And they wanted to break him. e queriam realmente destruí-lo. So they didn't send him to a prison close to his family. Não enviaram para uma prisão que ficava próximo da sua família, They sent him to a prison on the other side of the country mas o enviaram para uma prisão do outro lado do país with the worst criminals, com os piores criminosos, murderers, assassinos, rapists, como se diz, estupradores e outras coisas mais. the worst of society. O pior da sociedade, os párias da sociedade. And they put him there. E o colocaram lá. On the first day, No primeiro dia, the officers of the prison, então veio o carcereiro, in the space where all the prisoners are together, no local onde todos os prisioneiros ficavam juntos, they put my father-in-law there, e colocaram o meu sogro lá, and they told all the prisoners, e disseram a todos os demais prisioneiros, this man esse homem hates this country. odeia este país. And then they left. Então o deixaram e partiram, saíram do lugar. The officers left. Então os oficiais foram para outro lugar. My father-in-law says, Então meu sogro disse, I waited there e eu esperei ali, for them to beat me. eu esperei as pancadas, né?
I waited. Eu esperei. You know what happened? Sabem o que aconteceu? A big man Um homem muito grande, who had killed many people, que havia matado muitas pessoas, a terrible murderer, um terrível assassino, stood up, se levantou, went there foi até lá, até ele, in front of him, diante dele, then he turned around e voltou-se para os demais, and he looked at the prisoners e ao contemplar os prisioneiros, and he said, e disse: "You know why you are here? vocês sabem por que vocês estão aqui. I know why I am E here. eu sei por que eu estou aqui. And this man is not supposed to be here. E esse homem não deveria estar aqui. And if anybody touches him, I'll kill him." Se alguém tocar nele, eu vou matar. God used a murderer. Deus usou um assassino. You cannot hide the light. Você não pode esconder a luz. You cannot hide this light. Você não pode esconder essa luz. The history of our church A história da nossa igreja is the history of Satan trying to hide the light. é a história da nossa igreja, a tentativa de Satanás tentando esconder a nossa luz. A brother went to prison Um irmão foi para a prisão because he would not send his children to school on the Sabbath. porque ele não enviava os seus filhos para a escola no sábado. They put him in prison. E o prenderam. And you know what they did? E sabem o que fizeram? He was a pastor. Ele era um pastor, He was a pastor of our church. era um pastor da nossa igreja. They put him in prison because he won't send his children to school on Sabbath. O mandaram para a prisão porque ele não enviava seus filhos para a escola no sábado. And the guards of the prison, E os carcereiros da prisão, smart, yeah? muito inteligentes, They brought there a Seventh-day Adventist pastor. levaram um pastor adventista até lá. They brought a Seventh-day Adventist pastor there. E levaram um pastor adventista até a prisão And they said, e "What's disse: your problem? qual é o seu problema? Pergunta. Here's a pastor Aqui temos um pastor, like you, é um pastor como você, is a Seventh-day Adventist, é um pastor adventista do sétimo dia, and he sends his children to school on the Sabbath. e ele envia seus filhos para a escola no sábado. What's your problem?" Qual é o seu problema? And the pastor E o pastor from the Seventh-day Adventist Church da igreja adventista began to speak against this pastor. e começou a falar contra o nosso irmão. You are terrible. Você é terrível. You are hurting the Adventist church. Você está criando problema para a igreja adventista. Why you are being like this? Por que você é assim? I send my children to school. Eu envio meus filhos para a escola. The pastor, O pastor the Reformed pastor, da reforma, he didn't say anything. não disse nada. The man talked. E o homem falou. The pastor O pastor is quiet. permaneceu calado. When the man stopped to talk, E quando esse homem parou de falar, the Reformed pastor o pastor da reforma looked at the Seventh-day Adventist pastor olhou para o pastor da igreja adventista and he said, e disse: "I will pray for you. eu vou orar por você. I will pray for you." Eu vou orar por você. That's it. Foi isso. The pastor, the Seventh-day Adventist pastor, E esse pastor adventista began to cry começou a chorar and ran from that room. e saiu daquele local. Could not stay there. Ele não podia mais He permanecer. couldn't stay there. Ele não podia permanecer mais no local. The Word of God A palavra de Deus has been the foundation of our church. tem sido a base da nossa igreja. It is our foundation. É a nossa base. Right? Revelation 14 verse 12. Apocalipse 14, versículo 12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. What is our strength? O que é a nossa força? It's not us. Não somos nós. It's not us. Não somos nós. We have made a decision Nós tomamos uma decisão that the commandments of God que os mandamentos de Deus
kept by the righteousness of Christ, Quando se guarda os mandamentos de Deus mediante a justiça de Cristo, will be our foundation. deveria ser o nosso fundamento. This is our strength. É isto. But we have a problem. Mas nós temos um problema. I told you on the first day, Eu falei desde o primeiro dia, I told you yesterday, e eu falei isso também ontem, I'm going to say some things we don't like. e que eu iria dizer algumas coisas que vocês não iriam gostar. History is good. A história é boa. History is to remember, A história é a lembrança. but we don't live there. Mas nós não vivemos. We don't live in history. Nós não vivemos na história. We live now. Nós vivemos agora. I'm very grateful for all the examples, Eu sou muito agradecido por todo o exemplo, the testimonies, por todos os testemunhos. but we cannot live in the past. Mas nós não podemos viver do passado. Our church cannot live in what she once was. A igreja não pode viver por aquilo que era um dia foi. We need to remember that the past is to remember, Nós temos que entender que o passado é para ser lembrado. but you don't live there. Mas você não vive no passado. You live here. Você vive aqui, agora. We have a problem. Nós temos um problema. We are not understanding the commandments of God. Porque nós não compreendemos os mandamentos de Deus. We have an experience in the Word of God in Matthew chapter 19. Nós temos uma experiência em Mateus capítulo 19. In Matthew chapter 19, somebody comes to Jesus, Em Mateus 19 narra a história de que alguém foi até Jesus. just like you. Como você. Right? He comes to the Lord, Você veio a Jesus. just as you came here. Como você veio até aqui hoje. In verse 16, No versículo 16. behold, one came unto him E eis que alguém aproximando-se and said, Good master, what good thing shall I do that I may inherit eternal life? E eis que alguém aproximando-se disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Lord, Senhor, I believe. eu creio. I believe. Eu creio. Now what? E agora? I believe. Eu creio. You believe? Você crê? You believe? Você crê? You believe God's word? Você crê na palavra de Deus? Yes? Sim. You do? Sim. I believe. Eu creio. He says, I believe. Eu creio. Now what? E agora? What now? O que acontece agora? And the Lord replies, E a resposta está na palavra. Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Oh, now you are happy, yes? Agora estão felizes. Jesus said, keep the commandments. Jesus disse: And Guarda os mandamentos. You're smiling. Então você sorri. Oh, that's my church. É a minha igreja. Right? Keep the commandments. That's my church. É a igreja que guarda os mandamentos. É a minha igreja. And then Jesus continues. E Jesus continuou. He says, E disse-lhes: Which? Quais? Which commandments? Que mandamentos? And Jesus said, E Thou Jesus shalt disse: do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as Não thyself. matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao próximo como a ti mesmo. What does he say? O que foi dito? Keep the commandments. Guarde os mandamentos. Good? Keep the commandments. Guarde os mandamentos. Do you keep the commandments? Você guarda os mandamentos? You keep the commandments? Você guarda os You mandamentos? keep the commandments? Você guarda? You do? E você? Excellent. Excelente. Right? Jesus says, keep the commandments. Jesus disse-lhes: guarda os mandamentos. He doesn't even do them in order. E nem colocou. Didn't put in order, né? They're not in order. E nem sequer colocou em ordem. Right? He just Apenas disse alguns mandamentos. keep these. Right? It's like you. É como você. It's like you. Keep the commandments. Guarda os mandamentos. So why are you here? E por que você está aqui? Why did the Holy Spirit bring you here? Por que o Espírito de Deus os trouxe aqui? You don't know the commandments? Vocês não conhecem os mandamentos? You don't know them? Conhecem? You're ignorant? Ou não são ignorantes a respeito dos mandamentos? You don't know the commandments? Você não conhece os mandamentos? Why are you here? E por que estão aqui? You know them.
Você os conhece. Go do them. Vai, guarde os mandamentos. Why are you still here? Por que ainda estão aqui? Go home. Vão para casa. You know the commandments. Você já conhece os mandamentos. You can go home. Go. E guarde os mandamentos. You have my permission. Go. Tenha permissão, podem ir. Not going? Não vão? Nobody's going? Ninguém vai? Why? Ninguém sai? Why? Por que não saem? The young man replies E o jovem respondeu, in verse 20, all these things have I kept from my youth up. What lack I yet? e ele disse-lhe, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? He says, keep the commandments. Guardar os mandamentos? I didn't kill anyone. Eu não matei ninguém, I haven't robbed the bank. eu não roubei um banco, I didn't commit adultery. eu não cometi adultério. Something's missing. Algo está faltando. Something is missing. Alguma coisa falta. He recognizes E ele reconheceu that a technical knowledge of the commandments is not sufficient. um conhecimento técnico dos mandamentos não é suficiente. Jesus looks at him, E Jesus contemplou aquele jovem, knows that he's here because he's searching for more. ele reconheceu que aquele jovem estava ali porque ele estava buscando algo mais. You didn't come to Itu to Vocês- learn the commandments. Vocês não vieram aqui para aprender os mandamentos. That's not why you came here. Não é essa a razão pela qual vocês estão aqui. You knew them before you came here. Porque você já os conhecia antes de chegar aqui. You didn't come here for me to teach you Vocês não vieram aqui para que eu os ensinasse the commandments of God. os mandamentos de Deus. We've been preaching those for 100 years. Nós temos pregado isso por 100 anos. The same principles of faith Os mesmos princípios de fé we've had for 100 years. que nós temos por 100 anos. The same sermon about 10 commandments that I preach today is the same sermon that Otto Welp preached 100 years ago. O mesmo sermão que se prega hoje foi o sermão que Otto Welp pregou há 100 anos atrás. Something is wrong. Mas algo está errado. Something is missing. Algo está faltando. Jesus looks at this young man, E Jesus olhou para esse jovem, verse 21, versículo 21 de And he Mateus says, 19. if thou wilt be perfect, go and sell that thou hast and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Lord, I kept all the commandments. Ó Senhor, eu guardo todos os mandamentos. I kept them all my life. Durante toda a minha vida. How many of you were born in this church? Quantos de vocês nasceram nesta igreja? How many of you have never known any other message? Quantos de vocês não conheceram nenhuma outra mensagem? All these have I kept from my youth up. E tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Something is missing. Mas algo está faltando. That's why you're not comfortable. É por isso que não nos sentimos confortáveis. Because you wanted to tell me how good we are because we have the commandments. Às vezes pensamos que nós queremos que seja declarado que somos bons porque guardamos os mandamentos. But something is missing. Mas algo está faltando. Verse 22. Versículo 22. When the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Does he keep the law? Ele guardava a lei? He does. Sim. Ele o fazia. There's no indication in the text that he breaks any commandment. Não existe nenhuma prova específica de que ele havia quebrado qualquer dos mandamentos. But something is missing. Mas algo estava faltando. The priority in his life is incorrect. A prioridade da vida dele estava incorreta. So, a few verses later, Poucos versículos depois, Pedro decides to tell the Lord how good he is. decidiu falar a Jesus quão bom era ele. Go down to verse 27. Vamos ao versículo 27. When the young man heard that saying, he then answered Peter and said unto him, Behold, we
we have forsaken all and followed thee. What shall we have therefore? E o jovem, ouvindo esta palavra, então Pedro respondendo disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Peter says, oh Lord, Ó Senhor, I'm poor. eu sou pobre, I gave away everything. eu entreguei tudo. So I'm good? I'm good? Eu sou bom, I'm good, right? certo? I'm not like that guy. Eu não sou como esse jovem, Because he's rich, porque ele é rico, but I'm poor. mas eu sou Right? pobre. I gave away everything. Mas eu entreguei tudo, Everything, and tudo que eu tinha. I'm with you all the time. E eu estou contigo todos os momentos, So I'm good, right? então eu sou bom. Huh? Come on, Lord, tell me I'm Senhor, good. diga que eu sou bom. Look at our church, Lord. Senhor, olha para a minha igreja. Our church is poor. Nossa igreja é pobre. We gave everything up. Nós entregamos tudo. We don't have anything. Não temos nada. So that means we're good, right? Isso significa que nós Yeah. somos bons. Está Lord, correto? Good, Lord, we're doing good. Nós estamos fazendo aqui aquilo que é certo, portanto. Verse 30. Versículo Jesus 30. replies, E Jesus respondeu: many that are first shall be last, and the last shall be first. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. What is our danger? Qual é o nosso perigo? Our danger is O nosso perigo that we will look to the past, é que quando nós olhamos para o passado, we will see the faithful ones who kept the commandments nós vemos aqueles que guardavam, fiéis que guardaram os mandamentos in difficult times, em momentos muito difíceis. and we today will become comfortable. E nós hoje nos sentimos confortáveis. I'm comfortable. Eu me sinto confortável. This is my church. Esta é minha igreja. I like my church. Eu gosto da minha igreja. Did you like the choir? Vocês ouviram o coral? I love the choir. Eu amo o coral. Wow, that was amazing. Foi maravilhoso. Eh? Our church did that. Nossa igreja fez isso. That's awesome. Maravilhoso. The Sabbath school lesson, A lição da escola sabatina, Brother Souza, irmão Mateus Souza, he preached the truth. ele pregou a verdade. That was the truth. É a verdade. That's my church. É a minha igreja. I'm comfortable. Estou na zona de conforto. So Jesus realizes that the disciples don't understand. E Jesus compreendeu que os discípulos não entendiam. So to explain this to them, E a fim de poder explicar isso a eles, he gives them a parable. então contou-lhes uma parábola. This is an uncomfortable parable E uma parábola desconfortável. because God is not calling members of the church. Porque Deus não está chamando membros da igreja. If you're a member of the church, Se você é membro da igreja, God didn't call you. Deus não te chamou. Opa, peraí. Brother Zick, how can you say that? Irmão Zique, como é que você pode dizer algo assim? God didn't call you. Deus não te chamou. If you're a lay member of the church, Se você é um membro leigo da igreja, God has not called you. Deus não te chamou. So he gives them this parable. Então Jesus contou-lhes esta Who parábola. is God calling? Quem Deus está Who? chamando? Chapter 20, verse 1. Capítulo 20, versículo 1. Remember, originally in the Bible, there's no chapters. E lembre-se que na Bíblia original não tem capítulos. Chapter 20 is just a continuation of the story from chapter 19. Porque o capítulo 20 é apenas uma sequência da história de Mateus 19. So they don't understand, Eles não entendiam, and then Jesus explains with this parable. e então Jesus explicou mediante essa parábola. For the kingdom of heaven is like unto a man that is a householder, which went out early in the morning to hire laborers into his vineyard. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Who is God looking for? A quem Who is God looking Deus for? estava buscando? God goes out looking for who? Ele estava olhando a quem? Buscando a quem? Is God looking for church members? Jesus estava buscando membros de igreja? This guy said, where are my church members? Onde estão os membros da igreja? We have some members of the church. Nós temos alguns membros da igreja. They are good members. They are good members. São bons membros. They keep all the commandments of God. Eles guardam todos os mandamentos de Deus.
Every Sabbath, E todos os sábados they are there. estão lá na igreja, They listen to the sermon. ouvem os sermões, They nod in the sermon. conhe- They sing amen. e, They say e- amen. e respondem com amém. And then they go home. Então vão para casa. Huh? They are lay members, São membros leigos, members of the church. membros da igreja. And God E Deus is not looking for them. não está chamando a eles. God is only looking for who? Deus está buscando a quem? God is looking for laborers. Deus está buscando trabalhadores. I told you I'm going to make you uncomfortable. Eu falei que vocês iam sentir-se desconfortáveis. Look, you're happy Vocês estão felizes, because we can show our history. porque nós apresentamos a história, We can show that our church is based on the law of God. que a igreja de Deus tem o seu fundamento na lei de Deus. You don't steal. Você não rouba, You don't kill. você não mata, You don't commit adultery. não comete adultérios, You go to the right church vão para a igreja certa, on the right day. no dia correto. Brother Zick, Irmão Zic, I am a Christian. eu sou um cristão. No, excuse me. I am an Adventist. Eu sou um adventista. No, excuse me. I am a Seventh-day Adventist. Eu sou um adventista. No, do sétimo excuse me. dia. I am Não, a Reformed eu Seventh-day Adventist. sou um adventista da reforma. See you next week. E vejo semana que vem. We are comfortable. Estamos confortáveis. The church of God has become comfortable. A igreja de Deus está numa zona de conforto. We need to take the history and bring it to today. Temos que tomar a história e trazê-la para os nossos dias. God is looking for laborers. Deus está buscando trabalhadores. In verse 2, No versículo 2, he tells them, e diz: he agreed with the laborers for a penny a day and he sent them into his vineyard. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. We learned about these laborers. A gente entende que esses trabalhadores, Early in the morning, eles iam cedo pela manhã, early in our church. cedo na igreja. Brother Velp, Irmão Felp, Brother Spanknoble, irmão Specknobel, the other names that the brother Araujo mentioned in his e outros presentation. nomes que o irmão Araújo mencionou ontem. He called them Deus os chamou and he said, work for me. e disse para eles: ide, trabalhai. And you know what they said? E sabem o que responderam? We will work. Nós vamos trabalhar. Some time passed. E o tempo passou The church got comfortable. e a igreja tornou-se confortável. And so the Lord went out again. Então o Senhor foi buscar novamente. Verse 3, Versículo 3. in the third hour, Na terceira hora, he went again. ele foi And he said, e disse: I need laborers. eu preciso de trabalhadores. And Brother Lavrik, E o irmão Lavrik, Brother Laikovsky, o irmão Laikovsky and the other brethren, e outros irmãos they answered the call. atenderam o chamado They answered. e responderam. The brethren of the church Os irmãos da igreja built those temples. construíram aquelas igrejas, They answered the call of God. atenderam ao chamado. Some were missionaries of the word. E outros foram missionários no mundo. Some were construction missionaries. Outros eram missionários construtores, They built temples. construíam templos. Some became canvassers. Outros tornaram-se colportores. Some became musicians. Outros eram músicos. Some became teachers. Outros professores. And they opened schools. E abriram escolas. God called who? Deus chama a quem? Laborers. Trabalhadores. He says to them in verse 4, No versículo 4. go into the vineyard, whatsoever is right, I will give you. And they went their way. E disse-lhes: ide vós também para a vinha,
e dar-vos-ei o que for justo. E And eles at the foram. 6th and the 9th hour, he did the same. E à 9ª hora ele fez isso. Looking for what? Buscando a quem? Looking for what? Buscando a quem? Looking for laborers. Buscando a trabalhadores. I was invited to the work by Brother Alfredo Sass. Eu fui convidado para trabalhar na obra pelo irmão Carlos Sass. He was the one who invited me in the work. Ele foi a pessoa que me introduziu na obra. So if I do something wrong, it's his fault. Se eu fizer alguma coisa errada, ele é o culpado. He invited me. I was invited by Brother Sass. You know how much education Brother Sass has? Vocês sabem o nível cultural do irmão Sass? You know which university he finished? Vocês sabem qual é a universidade que ele concluiu? You know which estudou. degrees he has? Which degrees he has? Vocês sabem qual grau de estudo ele tem? You know? Não sabem? You don't know Vocês não sabem, because he doesn't have them. porque eles não têm. And I'm sitting in the missionary school E eu estava sentado lá na escola missionária, and I e eu have education, tinha educação, college, universidade, all the benefits. todos os benefícios, And I'm sitting in missionary school e eu estava lá na escola missionária, and I'm listening to this man. e eu estava ouvindo esse homem. And I'm saying, how does he know the Bible like this? E eu perguntava, como é que ele sabe a Bíblia desse jeito? He has only a few grades of Ele tem education. apenas, estudou tão pouco, But God called him. mas Deus o chamou. God calls laborers. Deus chama trabalhadores. You know, I saw a beautiful school here. Eu vi aqui algumas escolas bonitas, It's a beautiful school. muito bonitas. You know, I know Brother Wilson Barros. Eu conheço o irmão Wilson Barros. He's my neighbor. Ele é meu vizinho. We live across the street from each other. Ele mora à frente da minha casa. When he tells the beautiful stories Quando ele conta as histórias maravilhosas, of how the work of education began here in Brazil, como o trabalho da educação começou aqui no Brasil, brethren made sacrifices. muitos sacrifícios foram feitos. The schools that you have today, As escolas que vocês têm hoje, they're built on the sacrifice of laborers. foram construídas com o sacrifício de trabalhadores. We have school today in California Nós temos escolas na Califórnia, because brethren sacrificed. porque os irmãos sacrificaram. And one of those brethren that came to help E um dos irmãos que foi até lá ajudar was Brother Barros. foi o irmão Barros, o irmão Brother Wilson Barros. Wilson answered the call. O irmão Wilson atendeu o chamado. It was not easy. Não foi fácil. They had no money. Não tinham dinheiro. They had no money. Não tinham dinheiro. I'm going to say something he won't like. Eu vou dizer, he will not. like. Eu vou dizer algo que ele não iria gostar. Brother Wilson O irmão Wilson was retired. estava aposentado. Retired. Aposentado. Like 8 years ago. Ele estava aposentado. Ele se aposentou há 8 anos atrás. You will never know that. E você não saberia disso. I never saw somebody work so hard. Eu nunca vi ninguém trabalhar tão duro. And he's retired. Ele é aposentado. This is what he's doing in retirement. E é isso que ele faz em sua aposentadoria. Do you know there was a time Sabem, aconteceu uma vez, when he quando ele was the principal of the school, era o diretor da escola, the science teacher, o professor de ciência, the health teacher, o professor também health, saúde, professor de saúde. and E também he was the bus driver. era o motorista do ônibus escolar. God is calling laborers. Deus está buscando trabalhadores. What about now? E quanto o agora? What about now? Agora, Verse 6. versículo 6. About the 11th hour, he went out and found others standing idle. Saindo outra vez, perto da hora 6ª e 9ª, fez o mesmo. And he said unto them, E disse-lhes: why stand ye here idle?
Por que vocês estão aqui? Why are you idle? Por que vocês estão aqui ociosos? You're standing here idle. Vocês estão aqui ociosos. Why? Por quê? It's the 11th hour. Já é a 11ª hora. It's the last hour. É a última hora. And you're sitting in that chair. E vocês estão sentados nessas cadeiras. And God is asking why. E Deus pergunta por quê? It's the 11th hour. Já é a 10ª hora. God is looking for laborers. Deus está buscando trabalhadores. God is looking for those who will share the final message of warning. Deus está buscando aqueles que hão de compartilhar a última mensagem de advertência. What did they say to the Lord? E o que responderam ao Senhor? Verse 7. Versículo 7. They said, no man hath hired us. Porque ninguém nos assalariou, Nobody paid us. ninguém nos Nobody pagou, paid us. ninguém nos assalariou. Nobody paid you to share the gospel? Ninguém me assalariou para pregar o evangelho? Nobody paid you? Ninguém o pagou a você? I'm a lay member. Eu sou leigo. You know, you want us to do something? Vocês querem que nós façamos alguma coisa? That's why we have these guys, É por isso que nós temos aqui esses irmãos, ó. right? Certo? That's why. É por isso que nós temos esses irmãos. I give my tithe and Temos o irmão Edson. you should work. O irmão tem que trabalhar. And you E you os should irmãos, work. todos vocês têm que trabalhar. You work. Vocês trabalham. And you better work a lot. E tem que trabalhar muito. Because I'm watching. Porque eu estou vendo. I'm watching, Eu estou vendo vocês. but I'm watching. Mas From here. eu estou olhando enquanto me sento aqui. Let me see, are you working? Vocês estão trabalhando? Are you working? Estão trabalhando? Okay. Ótimo. Why are you smiling? Por que vocês sorriem? Because it's you. Porque são vocês. Because it's you. Porque são vocês. Right? You're sitting Vocês estão sentados. and don't realize E não compreendem? that God is looking for Que laborers. Deus está buscando trabalhadores. He's looking for those who will share the final message of warning. Aqueles que hão de dar a última advertência ao mundo. It's about the 11th hour. Já está próximo. Estamos na hora 10ª. And Jesus says, E Jesus diz: why are you idle? por que estão ociosos? You think, okay, no man hired us. Ninguém nos assalariou. He said unto them, go into the vineyard. Disse-lhes ele: ide vós também para a vinha, I will take care of your payment. e recebereis o que for justo. Eu vou assalariá-los. I'll take care of it. Eu vou cuidar disso. Go to work. Vá, ide à vinha. In the church of God, Na igreja de Deus there are no lay members. não há leigos. None. Ninguém. If you are a lay member, Se você é um leigo, God is not looking for you. Deus não está buscando a você. The church of God is composed of laborers. Porque a igreja de Deus é composta de trabalhadores. What happens in the 11th hour? O que acontece na 10ª hora? Luke 21, Capítulo 21. verse 25 and 26. 25. Capítulo 25 e 26. There shall be signs in the sun, in the moon, and the stars upon the earth, distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, a angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Men's hearts failing them for fear and for looking after those things which are coming upon the earth, for the powers of heaven shall be shaken. Homens desmanhando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Our church was born in persecution. Nossa igreja nasceu da perseguição. Our church was born in war. A nossa igreja nasceu na guerra. And do you know where we are today? E vocês sabem onde estamos hoje? We are there. Nós estamos lá. Brother Andrei Divai just now was praying Irmão André Devay orou hoje for our brethren in Ukraine por nossos irmãos na Ucrânia, that are now again in prison for their faith. que novamente estão sendo presos em razão da fé.
We are living in this time. Nós estamos vivendo nesta época. And you are worried if you have enough pasocas for your açaí tonight. E você está preocupado se tem paçoca para o seu açaí hoje à noite. Brethren, Irmãos, irmãos, our history is beautiful, nossa história é bela, but we got to bring it today. mas temos que trazê-la para hoje. We are blessed because of the laborers Nós temos sido abençoados em razão dos trabalhadores who sacrificed all. que sacrificaram tudo. Some of them even sacrificing their lives for the truth. Muitos sacrificaram a própria vida pela verdade. We are here today because of the laborers Nós estamos aqui hoje por causa dos trabalhadores who built churches, que construíram igrejas, schools, escolas, the sanitarium. as clínicas. We are here because of laborers. Nós estamos aqui em razão dos trabalhadores. And God is calling us today. E Deus está nos chamando hoje. He says the world is on fire. O mundo está em chamas. So what will we do? E o que vamos fazer? Are you going to scare people? Vamos assustar as pessoas? You have to join my church Você tem que se unir à minha igreja, because it's the last days. porque são os últimos dias. No. Não. The pen of inspiration says, A pena da inspiração diz: the shortness of time is frequently urged as an incentive for seeking righteousness and making Christ our friend. a brevidade do tempo é frequentemente realçada como incentivo para buscar a justiça e fazer de Cristo o nosso amigo. This should not be the great motive with us, for it savors of selfishness. Este não deve ser o grande motivo para nós, pois cheira egoísmo. Is it necessary that the terrors of the day of God should be held before us, that we may be compelled to right action through fear? É necessário que os terrores do dia de Deus sejam mantidos diante de nós, a fim de que sejamos compelidos à ação correta pelo medo? It ought not to be so. Não devia ser assim. Now look what the pen of inspiration says. E o que diz agora a pena da inspiração? Jesus Jesus. is attractive. Jesus é atraente. I'm going to read that again. Vou ler de novo.